medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Começa agora o nosso encontro, caminho profundo, viver, viver e pronto. O caminho curto, sério, forte, experimentado, uma ajuda complementar, decisiva na busca das soluções de questões emocionais durante toda a vida. Aqui vem o sofrimento, os conflitos, os bloqueios, a história vivencial que permeia como uma pessoa desenha um mundo para ela viver e como é refém disso tudo. Então, essa é o nosso encontro que paulatinamente, progressivamente, você vai descobrindo cada vez mais, se envolvendo com uma experiência irresistível, construída ao longo de uma vida inteira dedicada só para isso. E que carrega não um slogan, mas uma convicção plena, total e real, que transcende as expectativas e percepções de todo o nível cultural, passando por Jung, por Spinoza, daquilo que é, de fato, a essência divina de você e pronto, o viver. O viver é livre, é eterno, é divino, é essencial. E aquilo que é tudo aquilo que de um jeito ou de outro a gente é moldado, normalizado para adaptar e a gente chama minha vida. Por isso, pense e retenha com você. É uma afirmação, mais do que uma afirmação, é uma provocação. Além de uma provocação, é uma constatação para ser constatada em níveis mais profundos do teu interior existencial. Mais viver, mais escolher e menos, muito menos, a minha vida. Aquilo que a gente tem postado o tempo todo por aí. Então, retenha e guarde isso. Agora vem comigo, passo a passo, em cada passo. A semana passada, no primeiro encontro, no encontro da terça-feira passada, estivemos juntos aqui. E você caminhou como você vai caminhar hoje mais rapidamente, bem à sua frente. Desenhe, perceba, descubra, se construindo uma porta. Ande em direção a ela. Você já fez isso. Agora vá mais rápido, mais direto, mais incisivo. Você já esteve aqui, sem dúvida nenhuma. E se não esteve, não faz diferença. Você vai estar agora. Aproxime dessa porta. Lá está escrito, nessa porta, meu caminho profundo, meu laboratório emocional. E embaixo, algo pisca intermitentemente, chamando a atenção, criptografado. Isso significa que é só seu, é de verdade único, só você tem acesso a ele. E pronto. Isso faz, e como faz, uma diferença irresistível, uma curiosidade incrível da gente voltar-se por descobrir-se. E pronto. Aproxime-se dessa porta. Perceba, talhado embaixo, está lá, assinado por você. E pronto. Isso consolida a experiência que você está prestes a se envolver. Se aproxime dessa porta. E então, como da outra vez, coloque a mão na maçaneta e abra essa porta. Abra lentamente. Segure a respiração e entre, movido à curiosidade infinita. Enfim, entre. E assim que você entra, especule em volta. Encoste a porta. É mais do que encostar. É simplesmente fechar tudo que está para fora dessa sala e se envolver tão somente com ela. Explore cada canto, cada sensação. E não tente ainda concluir nada, apenas explore. Deixe que os seus sentidos, os seus sensores, a tua estrutura inconsciente comece a se aproximar presente aqui. Explore.
Ah, tem um canto talhado do seu jeito, do seu gosto, confortável para você simplesmente sentar e apreciar mais ainda. Não apresse o tempo, simplesmente explore mais um pouco. Enfim, na semana passada a gente esteve aqui e você presenciou experiências que eu vou te lembrar suavemente. Mas antes disso, vou te pedir uma coisa. Vem comigo, acompanhe essa experiência para você simplesmente construir o contato mais profundo com teu interior existencial, com teu viver, com teu escolher-se. E pronto, com a sua estrutura mais profunda inconsciente, intrainconsciente, desde a divisa da memória celular e tudo aquilo que inconscientemente o seu sistema foi construindo nessa jornada que te trouxe até aqui, nisso que você chama e aprendeu chamar de minha vida. Então, preste atenção e muita atenção. Estivemos aqui e é bom te lembrar de coisas significativas, importantes. Primeiro, aquilo que é de fato o viver. O viver é a experiência real, construída divinamente pela vida aqui na Terra desde sempre, desde antes de qualquer desde. A vida, o movimento do viver, foi se construindo, evoluindo, agregando, adaptando-se a qualquer coisa e construindo uma base sólida, evolutiva, que no momento deu em você. Um ser vivo, considerado humano, pensante, com recursos fabulosos para poder interferir em todo o ambiente, o território onde a sua vida acontece. Esse é um marco da evolução fantástica. Quem construiu o consciente, a lógica consciente, foi o inconsciente, na luta cada vez mais de determinada espécie de garantir o viver. E como é apaixonante por viver a busca constante, natural e espontânea do adaptar-se. Adaptar-se. Adaptar-se não é se submeter a qualquer coisa, a qualquer ambiente. Adaptar-se é a percepção clara de buscar recursos, organizar recursos para qualquer circunstância, seguir aquilo que é a função eterna, existencial do sempre. Viver. Viver e pronto. Enfim, isso tem uma história que transcende a qualquer época, a qualquer tempo, a qualquer coisa no universo todo. Num dado momento, num planeta, isso se manifestou. E a ação, o movimento, construiu cada vez mais o fascínio por adaptar-se à realidade concreta e viver e pronto. E que bom descobrir que essa estrutura inconsciente ofereceu para nós, e daí chamados humanos, essa maquinaria perfeita, fantástica, que permite você esgrimir a realidade concreta, olhar, levantar informação, comparar, buscar, desenhar uma solução, construir um mecanismo adaptativo para ela e viver e pronto. Essa é, sem dúvida nenhuma, a lógica acima de qualquer lógica, a lógica existencial do universo do viver, que constrói a lógica racional, quadriculada direitinho, para você se movimentar na direção dela. Esse é o seu viver. E você passou por uma porta ali na frente, e nessa porta estava lá escrito: viver, escolher-se. E você chegou muito perto, você olhou, contemplou, sentiu a sensação e explorou isso ali. Mas eu te pedi, ainda não. Apenas explore. Aclives, declives, desde debaixo dos seus pés presentes até o horizonte do infinito, da nascente. Da nascente. É onde nasce, onde surge o viver em você. Direitinho.
perfeito, carregando todas as memórias celulares que o viver durante toda a evolução conferiu e selecionou gradativamente como recurso essencial e indispensável para trazer até a nascente, onde você aflorou. E fazer isso é simplesmente fazer. A vida pede passagem o tempo todo, mas ela pede passagem onde e como? Naquilo que foi normalizado logo depois que você aflorou. Do lado, da linha do lado. Que é aquilo que a gente vai descobrindo, aprendendo sensorialmente, a maneira de adaptar-se ao ambiente normalizado, construído, pré-organizado, definido em todos os níveis, moral, religioso, cultural e legal, de como deve ser a vida para você se encantar por ela e para você entrar dentro dela e chamar de minha vida. Enfim. A sincronicidade, a individuação é justamente a aproximação sucessiva dessas duas experiências vitais. Toda a sua estrutura intrainconsciente, existencial, memória celular, faz o que deve fazer, vai fazer tudo em busca frenética da adaptação para garantir que viva e pronto. O território, o ambiente, onde os sentidos delas, a percepção dela, sabe, escolhe, ela tem que viver. E viver é fabuloso. Sobreviver, nossa, é fantástico. Adaptar-se é uma poesia para a vida, para o viver. Muito diferente do que a parte consciente costuma definir essa experiência. E do outro lado, através da maquinaria do pensamento, começa a luta. A luta entre a vida, o viver e aquilo que é normalizado. E você tem que se adaptar e viver no normalizado. E você não nasceu sabendo. Não vai esperar escola e nem faculdade. Você tem que construir a tua percepção do mundo sensorialmente dentro daquilo que é avançar, recuar ou evitar e adaptar-se. Adaptar-se para o viver, para você. Antecipar-se a qualquer predador possível. Enfim, maravilhoso e fantástico. Agora você olha aqui, nessa mesinha onde você está sentado confortavelmente, e imagina lá na nascente, né? E olhe com tranquilidade, quem sabe, um espaço de tempo até 5 anos. Essa luta permanente da sua estrutura do viver, do escolher-se. Escolher-se é escolher-se mesmo. A partir de mim, eu sou um todo. E buscar o sincronismo, a habilidade natural, espontânea do adaptar-se no ambiente, no território onde o teu viver vai. E vai buscar a eternidade da experiência, do adaptar-se e pronto. Imagina. Não imagina muito. E não tente decifrar nada. Não quero nem que você pense em buscar alguma questão da sua infância agora. Não. Imagina essa luta permanente inconsciente com a parte consciente. E as duas atuando em um nível inconsciente, porque não há uma estrutura por aquilo que vai chamar minha vida forte, pronta, para ela poder avaliar, questionar, pensar, construir, escolher. Enfim, pense. Imagine o seguinte, até 5 anos, ali, não importa como e nem porquê, a meta existencial, a direção, o destino de você proprietário e propriedade é com que essas partes descubram a maneira comum sincronizada do viver e do minha vida, transformando numa coisa só. O viver não abre mão de garantir a vida em você, muitas vezes apesar de você. E a minha vida é a luta permanente o tempo todo em tentar garantir a melhor qualidade existencial possível nesse ambiente, nesse território construído pelo pensamento, com tudo aquilo que diz respeito ao outro, ao pertencer, flutuando livremente no entorno da gente. Agora imagine essa parte que traz
a excelência do viver construído durante bilhões de anos de evolução, ela só quer uma coisa: adaptar-se ao ambiente e garantir que você viva e pronto, sem nem saber que é você. A tua parte mais racional, que você chama de minha vida, construída a partir disso tudo, o objetivo dela final, mesmo que ela nem saiba, é garantir uma qualidade existencial, uma paz para você desfrutar de viver. Então, os dois objetivos são únicos, eles se confundem. Se dividiu porque o pensamento, em alguma maneira, se esqueceu de incorporar definitivamente a origem e para quem ele trabalhava. Então, imagine, duas matrizes fortes, garantidora daquela coisa que é maior, que é você, que é maior do que ser a minha vida, é aquilo que se compromete com você, natural, espontaneamente, com viver, adaptar-se e viver sempre. Viver sempre é maravilhoso, porque viver sempre não te carrega fazer retroatividade para o passado e te rouba essa coisa destrutiva de correr contra o tempo para algum momento em algum futuro. O sempre é muito mais do que agora. O sempre é sim o envolvimento real do viver, do existir, do escolher-se. O escolher-se é escolher-se o viver de tudo. Então, essas partes têm muito mais em comum do que até hoje a gente carrega. É preciso que minha vida se envolva em descobrir e conhecer e se aprender funcionando. E ninguém vai fazer para você. Você pode ter ajuda. Mas essa descoberta, esse interior, é muito além de místico, espiritual. Ele é vital, ele é existencial. É a base suprema da busca maior de toda. A paz. A paz é o equilíbrio desse sincronismo entre essas duas experiências. Uma em construção e aquela que carrega bilhões de anos de evolução e só faz as coisas com objetivo claro, único e definido: avançar ou se antecipar ao perigo. Então, imagine, por um momento, até 5 anos, e não importa para você tentar se antecipar ou construir nada. Imagina a aproximação sucessiva dessas duas linhas do tempo, sugados, se aproximando cada vez mais, e cada uma descobrindo e aprendendo mais sobre a outra e buscando a integração total, o sincronismo e o todo real. O todo é muito mais do que holístico. O todo é o todo, é a vida, é a concretude do viver, é a concretude daquilo que é a expressão de você no ambiente construído pelo pensamento, a capacidade mais pensante, originária, de explorar as experiências, contracenar com a estrutura inconsciente e desenhar uma base sólida, concreta, garantidora para o viver. E todo o resto, tudo aquilo que a gente levanta na vida pensada, normalizada, do mundo possível desenhado por uma maquinaria que já veio trazendo um manual de como e de que maneira seletivamente ela deve escolher. É por isso que nem sempre o livre-arbítrio é tão livre assim, porque antes da gente nascer ele já estava arbitrado. Pense nisso, retém isso. Independe de coisas profundas que você acredita profundamente. Não, é você de você. Romper, vencer de vez. Tudo isso que foi construído exige um esforço, um sacrifício. Há uma descrença enorme. A tentativa cada vez mais da gente explicar, passar para frente, buscar terapias de todo jeito, mas isso tudo roubando a essência mais profunda da integração, da individuação, do sincronismo existencial da vida em você. E o outro é o outro. O outro é real, é concreto, não é o território onde
A tua mente tem que se antecipar das coisas, onde ela carrega percepções e convicções avaliadas, distorcidas, para aquilo que de momento era decisivo e importante para você viver. Enfim, isso é a respeito da vida que você carrega em você, porque a vida não tem nada a ver com minha vida. Minha vida é o catalogado antes de eu nascer, e a vida é a seiva, é a essência do viver, do existir, do escolher-se. O viver impõe o escolher-se profundamente, inteiramente. Impõe o viver, dando dinâmica total e plena e movimento ao existir. Apaixone-se por isso. Isso vai lhe fazer tão bem. Caminho profundo. Viver e pronto. Caminho profundo. Mais viver e menos, muito menos minha vida, carrega uma estrutura voltada a isso, construída durante anos e anos a fio, que volta e remete à origem existencial. Como um ser na Terra vive, sobrevive. Como adaptar-se por ser pensante, longe de ser um sofrimento, uma dor, uma impossibilidade, tem que ser uma paixão natural, espontânea. E como descobrir tudo isso, explorar todo esse caminho e descobrir, não ressignificando, não reconstruindo, descobrir mais infinitas possibilidades de aproximações sucessivas, te ofereça, enfim, a medida mais perfeita, que é mais do que espiritual e mística. Não, a paz. A paz é concreta, a paz é real. A paz é quando um ser que vive, que se movimenta, ele tem todos os recursos percebidos por ele para contracenar com a realidade onde a vida acontece. A paz não é sinônimo da eternidade lá, é sinônimo claro, a expressão claro do sempre presente. O sempre, desde a nascente até um passo antes do fim do futuro. Acompanhe isso, retenha isso, guarde isso com você, ainda mais. E passe e repasse do jeito seu próprio, à noite, ouvindo, percebendo isso, deixando isso penetrar dentro de você, sem ter nenhum movimento, seja lá por que for. E essa noite, quando você for dormir, e dormir profundamente, é tão certo, o teu instinto inconsciente, o teu inconsciente, vai revisitar essa experiência desse encontro, passo a passo, colher e selecionar tudo aquilo que é fundamental e decisivo para você encontrar essa paz da concretude da vida. E vai dormir tranquilamente a noite toda. E enquanto tudo isso vai se processando, e no dia seguinte, ao se levantar, você vai se esquecer de tentar se lembrar de qualquer coisa que você experimentou, mas vai se surpreender gradativa e evolutivamente a cada dia, em cada momento que você colocar o seu pé no chão, acordar cheio de energia, vigor, disposição e a plenitude plena de explorar o território e deliciosamente, para a paz que lhe convém, fazer tudo o que você quiser, quando você quiser, do modo que você quiser e com quem você quiser. A posse total, plena do domínio da sua expressão no território onde a vida acontece. Enfim, isso é a seu respeito. Cuide disso. Olhe, e olhe com calma, com profundidade. A nossa caminhada vai em frente. A semana que vem, certamente um novo encontro, mais um avanço. Enfim, e progressivamente, mais rápido que você imagina, você vai completar toda essa experiência aqui conosco. O nosso programa vai chegando à final. Enfim, encontro marcado, caminho profundo, viver e pronto. Daqui uma semana, nesse dia e horário, juntos outra vez. Bom dia mesmo.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial